Prosseguindo com o quadro Sexta-feira do Terror, hoje eu vou comentar um filme aqui que na época me impressionou quando eu dei uma chance e assisti ele com atenção, porque primeiramente eu não dava a mínima. E esse filme, o título original lá nos Estados Unidos é The Blair Witch Project, que seria o projeto Bruxa de Blair. E aqui no Brasil foi batizado de A Bruxa de Blair. Então eu vou ler umas informações aqui no Wikipedia para comentar um pouco sobre o filme com vocês. The Blair Witch Project é um filme de terror sobrenatural americano de 1999, escrito, dirigido e editado por Daniel Myrick e Edward Sanchez. É uma história fictícia de 3 estudantes cineastas, Heather Donahue, Michael C. Williams e Josh Leonard, que caminham até Black Hills, perto de Burkittsville, Maryland, em 1994, para filmar um documentário sobre um mito local conhecido como a Bruxa de Blair. Os 3 desaparecem, mas seus equipamentos e filmagens são descobertos um ano depois. A suposta filmagem encontrada é o filme que o espectador vê. Myrick e Sanchez conceberam uma lenda fictícia da Bruxa de Blair em 1993. Eles desenvolveram um roteiro de 35 páginas com um diálogo a ser improvisado. Um anúncio de chamada de elenco da revista Backstage foi preparado pelos diretores. Donahue, Williams e Leonard foram escalados. O filme entrou em produção em outubro de 97, com a fotografia principal ocorrendo em Maryland por 8 dias. Cerca de 20 horas de filmagem foram filmadas, que foram editadas para 82 minutos. Filmando com um orçamento original de 35 milhões, 60 milhões, o filme teve um custo final de 200 milhões, 750 milhões após as edições de pós-produção. Quando A Bruxa de Blair estreou no Festival de Cinema de Sundance à meia-noite de 23 de janeiro de 99, sua campanha de marketing promocional listou os atores como desaparecidos ou falecidos. Devido à sua exibição bem-sucedida no Sundance, a Artisan Entertainment comprou os direitos de distribuição do filme por 1,1 milhão. O filme teve um lançamento limitado em 14 de julho do mesmo ano, antes de expandir para um lançamento mais amplo a partir de 30 de julho. Embora a recepção da crítica tenha sido principalmente positiva, a recepção do público foi polarizada. A Bruxa de Blair arrecadou quase 250 milhões em todo o mundo, tornando-se um dos filmes independentes de maior sucesso de todos os tempos, bem como o 29º filme de terror mais lucrativo, além de ser um sucesso inesperado. O filme lançou uma franquia de mídia que inclui 2 sequências: Bruxa de Blair, o Livro das Sombras, que é uma merda, e Blair Witch, que também é uma porcaria de uma refilmagem. E obras literárias, histórias em quadrinhos e videogames. O filme é acreditado por reviver a técnica de found footage, arquivos encontrados, que foi usada mais tarde por filmes de terror de sucesso semelhante, como Atividade Paranormal e Cloverfield. Bom, como eu já mencionei aqui no Wikipedia, A Bruxa de Blair de 1999 é um filme que lida com arquivos encontrados, found footage. E isso já veio lá na década de 70 com o Massacre da Serra Elétrica, né? O filme que tenta parecer que é real. Embora o Massacre da Serra Elétrica foi, de certa forma, baseado numa história verídica, tá? Os canibais ali, que eu vou comentar mais pra frente. Mas aqui na Bruxa de Blair, a gente vê o mesmo formato de filme que tenta ser real, mas com uma história que eles mesmos criam ali, né? Para trazer esse tom de realidade. Não, nós estamos em 1999, quase no final da década de 90, o gênero do terror já estava praticamente já em baixa, e quando vi esse filme, ele deu uma sacudida ali, tipo assim, ó, estamos chegando aqui para mostrar que o terror ainda não foi pro saco. Esse filme aqui é um filme que lida com uma abordagem mais realista, e foi baseado numa história que realmente aconteceu, que é a proposta do roteiro. Aí quando esse filme começou a ser falado na época, eu não liguei, né? Eu era assim, eu era aquele cara que já estava meio desanimado com a leva de filmes de terror, né? Porque eu sou bem dos anos 80, eu gosto lá, vocês já viram, né? Os anos 80, década de 80, eu gosto daqueles filmes de terror que traumatizaram mesmo. E aí eu acabei não ligando para esse filme. Na verdade, no decorrer dos anos 90, eu acho que não tem nenhum filme de terror que eu realmente tenha assistido e tenha despertado interesse. Eu acho que tudo que eu lembro de ter visto, né, nessa década, eu acho que, de uma forma ou de outra, acho que foi nada. Acho que foi a Bruxa de Blair. Depois eu iria ver a versão do Exorcista lançada nos cinemas, que é a versão do diretor, né, versão estendida. Mas aí eu não ligava para a Bruxa de Blair.
Só que teve uma vez que o SBT, ele exibiu esse filme pela primeira vez. E foi no horário, assim, na madrugada, né? A televisão estava ligada aqui, e ele começou a ser exibido. Aí eu comecei a assistir o filme. Não liguei muito, mas aí eu comecei a perceber algo nesse filme, que ele tinha um quê, assim, de filme, vamos dizer assim, que deixaria as pessoas meio apreensivas. Não totalmente aterrorizadas, mas apreensivas. O filme não tem trilha sonora, o filme não tem efeitos de áudio. Na verdade, os efeitos de áudio desse filme são os efeitos mais ambientais possíveis. São os sons da natureza mesmo. Ali, né? Sons ambientais. Ele não tem cenas forçadas, ele não tem monstros, não tem entidades, né? Entidades, assim, algo relacionado ao sobrenatural, não tem nada disso. É um filme que lida com esses três jovens que vão fazer um documentário. Aí eles tentam descobrir algumas coisas sobre esse mito chamado A Bruxa de Blair. Tentam colher depoimentos aqui, ali, e eles acham que eles vão adentrar numa floresta onde estaria ali, né, algumas coisas relacionadas a essa bruxa, a lenda dessa bruxa. Só que aí eles se perdem na mata e eles não conseguem encontrar o caminho de volta para casa. Bom, aí o filme já se torna interessante, porque é algo que pode acontecer com qualquer um. Você tá lá, tá indo não sei aonde ali, aí você se perde, você não consegue encontrar o caminho para casa, você não consegue encontrar nenhuma pessoa para te ajudar, e na época, nos anos 90, não tinha celular, enfim, já era um negócio, já trazia um pânico maior ainda. Hoje, com o celular, embora dependendo, ele não pega em determinada área, mas temos ali o celular para dar uma ajuda quando a pessoa está perdida, enfim. Bom, mas nessa década de 90, quando eles fizeram esse filme, eles queriam transmitir um clima de pânico e um clima ou seja, né, um clima de pânico entre os protagonistas ali. A Heather, o personagem Heather, que inclusive é o nome da atriz na vida real, ela usa o nome dela, né? Isso que eu achei interessante. Todos os atores ali usam os seus nomes da vida real, tanto nos filmes como na vida real. A Heather, ela é aquela cinegrafista, que ela quer ficar famosa, mas ela deve assumir uma certa responsabilidade com os dois colegas dela de equipe que estão com ela. Aí, quando ela não assume algumas responsabilidades ali, ela é acusada, o pessoal, a galera aponta o dedo para ela quando ela erra ali, só que, na verdade, além da irresponsabilidade dela para com o documentário amador, né? Algo ali nessa floresta, nessa mata, onde essa equipe de documentaristas se encontram, que estão fazendo o possível para que eles permaneçam presos ali. A gente não vê as pessoas, a gente não vê, mas na hora que eles estão dormindo, eles estão acampando na mata, é aí que o filme começa a ser um filme de terror meio cabuloso. De terror cabuloso. E eu comecei a assistir no SBT, aí eu ficava pensando comigo mesmo, caramba, como é que eu pude ignorar esse filme na época? Eu comecei a ver o pânico que essas pessoas estavam passando, porque eu tinha aquela dedução, vai aparecer um monstro ali, um monstro de computação gráfica, vai aparecer alguma coisa ali. Mas não, o filme deixa o espectador tenso e até mesmo ansioso, né, para saber o que vai acontecer depois. Bom, na hora que eles estão dormindo, a equipe de documentaristas, 3 pessoas estão dormindo, alguma coisa acontece ali, praticamente fenômenos paranormais dentro daquela mata, dentro daquela floresta onde se encontra o mito, a bruxa de Blair, que não era tão mito assim, porque as coisas começam a acontecer e tudo dá a entender que o responsável era essa bruxa que estava atormentando essa equipe de documentaristas porque eles foram explorar local proibido e eles vão arcar com a consequência. Na hora que começa a acontecer as coisas de noite, você vê só o ângulo da câmera, na câmera da época, né? Você vê só o ângulo da câmera tentando pegar o maior foco possível do acontecido, tentar focar uma pessoa, uma espécie de aparição, vulto, seja lá o que for.
Você vê tenta ver o maior foco possível. Acho que essas câmeras na época chamavam de headcam, câmera de mão, headcam. Ela tenta pegar o maior foco possível do que está acontecendo, mas eles nunca mostram, seja o monstro, uma aparição, um demônio ali, nada, ou até mesmo a própria bruxa de Blair. Eles não mostram ali. Eles só mostram depois do dia seguinte, quando essa equipe está ali tentando sair da floresta, eles perdem o mapa, tô dando um pequeno spoiler, eles perdem o mapa, a responsabilidade vai, né, vai tudo para a Heather, né, que está comandando ali, que ela teve toda essa ideia desse documentário A Bruxa de Blair, né, a responsabilidade cai nela, a equipe começa a se desestabilizar entre eles, se desestabiliza entre eles, ninguém ali confia mais em ninguém, e cada um tem que contar com a sorte, com a única opção que eles têm ali, a sobrevivência. Sobrevivência. E quando eles tentam sobreviver, é que as coisas começam a sair fora dos eixos, porque um desaparece misteriosamente, o outro também, e o outro, quando desaparece, ele vai encontrar pelo desaparecido, ele vai explorar uma casa abandonada. A Heather está totalmente em pânico, que ela tenta obter, como eu disse aqui, a headcam, ela tenta obter o maior foco possível do que está acontecendo, mas ela não é bem sucedida, porque ela abriu mão de tudo por esse documentário, mas mesmo assim ela não consegue pegar nenhum foco, nenhuma imagem, nenhum vulto, nenhuma presença, nem nada. Aí quando a Heather vai com esse último sobrevivente encontrar aquele que desapareceu, eles entram numa casa abandonada, e aí eles veem ali, né, bem no porão da casa, é uma cena bem claustrofóbica. É uma cena claustrofóbica. Aquele momento de A Bruxa de Blair é bem claustrofóbico. Qualquer pessoa que se vê numa situação dessas, preso, impossibilitado de pedir ajuda, impossibilitado de pedir socorro, ou seja, preso numa casa abandonada que se encontra numa floresta, onde ele se perde, não encontra o caminho de volta para casa, sem celular, sem nenhum dispositivo ali para ajuda, é totalmente claustrofóbica. Ela faz com que o espectador permaneça em pânico. Aí quando eles vão tentar encontrar esse sobrevivente, o cara tá de costas na parede, que é exatamente isso que essa entidade, a Bruxa de Blair, ela fazia com suas vítimas, deixava elas de costas e depois acabava com elas. Aí no fim você vê, né, o filme enfim, embora que eu evitei de dar spoilers, mas eu tenho que falar algumas coisas aqui, porque o filme é exatamente isso. Você vê ali a câmera tremendo, que é alguém ali que derrubou a Heather, quando a Heather está gritando desesperada ali, vendo que também o sobrevivente lá, o outro cinegrafista, também foi para a vala. E você vê que alguém derrubou a câmera ali, alguma espécie de força sobrenatural, eu não sei quem. E aí o filme acaba e os letreiros finais, os créditos finais do filme apresentam ali, que apresenta o nome, né, dos responsáveis dessa equipe de documentaristas, e é dito que não descobriu o destino deles, o que realmente aconteceu. Eu, na época lá, pensei que de alguma forma houve pessoas ali, né, pessoas da área ali que não gostaram que eles entrassem na área e acabaram matando eles. Alguma coisa meio tipo Cannibal Holocausto canibal, mas não. Ali foi uma força sobrenatural mesmo, cara. Porque se fosse pessoas, a câmera da Heather e até dos outros teriam pegado algum foco ali e teria registrado ali. Enfim, o vídeo já está chegando ao fim. A Bruxa de Blair, 1999, é um bom filme, vocês já viram aqui, minha recomendação. E aguardem a próxima sexta que estarei recomendando outro filme de terror para vocês. A Bruxa de Blair, 1999. Eu sou o Taper60 e você está no canal Taper60.